Pronto, olá a todos e todas. Essa é a primeira aula da disciplina que é associada à unidade 1, certo? Como eu expliquei já na plataforma, nós teremos uma aula por unidade, certo? E aí já gostaria de explicar que nessa unidade a ideia é que a aula fosse por webconferência, pelo YouTube, mas, infelizmente, nós não tivemos condição de realizar por conta da questão da agenda dos intérpretes, que não tinha mais espaço para o dia, e eu pensei de realizar essa atividade. Enfim, aí, em virtude disso, nós estamos com essa opção. Estou fazendo a gravação da aula aqui pelo Google Meet, e aí eu vou compartilhar com os intérpretes, para que eles possam fazer a edição do material e fazer a tradução para a língua brasileira de sinais. Certo? Então, vamos lá. A nossa disciplina, Tecnologia da Informação e EAD, na primeira unidade, o que é que a gente se propõe, né, nessa primeira unidade? A gente estamos já na realidade, estamos já realizando essa unidade, já para concluir nesse mês já, em junho, e aí o objetivo pedagógico dessa unidade é inicialmente travar com vocês uma discussão, aperfeiçoar esse conhecimento que vocês têm sobre os tipos de plágio, né? Sobre o plágio, sobre o que é o plágio, as repercussões dessa prática no meio acadêmico e como evitar o plágio, certo? E aí eu vou tentar trabalhar isso com vocês também nessa aula. Nós discutimos essa questão no fórum, no primeiro fórum, e nós vamos retomar na aula de hoje já para aprofundar, tentar investir mais nessa discussão. E aí, em segundo plano, iremos também abordar conceitos, noções e abordagens no plano da educação à distância, já fazendo essa introdução de vocês na perspectiva da educação à distância, e também o plágio não deixa de contribuir com essa introdução, a discussão sobre plágio não deixa de também atuar nessa direção, certo? Então, vamos lá. E a aula de hoje eu vou tentar contemplar esses dois objetivos. Pois bem, a questão do plágio, eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre isso na época da graduação, né? Porque, inclusive, como muitos de vocês, alguns de vocês relataram que na educação básica, né, no período da educação básica, vocês não tinham conhecimento sobre o plágio, e aí só ficaram sabendo quando ingressaram no ensino superior, né, porque aqui a gente está com um público que alguns estão na primeira graduação, mas uma boa parte, a parte bem significativa, diga-se de passagem, já está na segunda graduação, tem gente já na terceira, né, pessoas que têm pós-graduação. Então, eu estou querendo aqui discutir de uma forma que contemple todo esse público, né, que a gente tem na disciplina e no curso de Letras Libras. Então, esse tema, ele chamou minha atenção na época da graduação, primeiro porque eu não tinha conhecimento, e aí, depois, na época eu era bolsista de iniciação científica, e aí foi quando eu despertei o interesse de estudar um pouco sobre isso. Inclusive, eu vou trazer algumas discussões na aula
que são resultados dessa pesquisa que eu fiz nesse período, né, que eu pude explorar melhor esse conteúdo e essa problemática, né? Então, a gente vê, e assim, é muito bom perceber também que vocês, a maioria, tem já uma concepção, já tinha um conhecimento sobre isso, então vai ajudar bastante. Por quê? Acaba que a gente recebe muitos relatos, né? Tanto na prática docente, no ensino superior, infelizmente, muitas vezes, às vezes a gente se depara com alunos que cometem o plágio, né? E aí, às vezes por descuido, às vezes, enfim, por inúmeras razões que podem ser associadas, né? E aí, isso no contexto da educação à distância, também, é a minha primeira oportunidade como professora na EAD, mas eu tenho colegas professores que tiveram muito problema com isso, né? E, inclusive, em virtude desses problemas, os alunos, na disciplina dela, foram reprovados por conta dessa recorrência, né, ao plágio. E aí, eu quero trabalhar isso com vocês para a gente já não ter isso, e é bom que a gente trabalhar esse tema logo no início do curso, porque aí a gente já vai estabelecendo as balizas necessárias, né? Então, assim, o que é o plágio, né? A gente tem aí alguns entendimentos, algumas palavras que são utilizadas como sinônimos, e aí eu vou apresentando aqui para vocês, né? Vem sendo muito associada com essa ideia de desonestidade, com a ideia de cópia, né, que vai servir para até conceituar o que é plágio, e alguns autores, né, tratam também o plágio como um estelionato intelectual, que são terminologias que, tanto o estelionato intelectual como a cleptomania intelectual são terminologias mais específicas que vêm sendo utilizadas por determinados autores para tipificar o plágio acadêmico, certo? Ou acadêmico, ou em outras instâncias também que o plágio pode ser realizado. Então, dando prosseguimento, essa ideia de cleptomania intelectual, ela vem sendo abordada por Krokowski, né, esse autor que, eu não sei nem se assim se pronuncia, mas enfim, ele é no âmbito lá do ramo da psicanálise, né, e aí ele analisa o plágio, né, o tema, sob o viés psicanalítico, nesse estudo, né, que eu tive a oportunidade de fazer já na graduação. E aí, nessa pesquisa bibliográfica que eu acabei realizando, foi muito interessante perceber que é um tema que ele perpassa diversas, e assim, é objeto de preocupação de diversas áreas do conhecimento, né? E aí, na psicanálise, ele vem sendo também analisado, né? Esse autor, o Krokowski, né? Ele, nessa obra que já estou apresentando aí a fonte para vocês, né? A abordagem do plágio nas 3 melhores universidades de cada um dos 5 continentes e do Brasil. Ele vem tratando, né, a prática do plágio como uma doença, né? Uma espécie de sonambulismo, que não é nem sono daqueles que não escrevem, nem a insônia do escritor, né? Quando ele é involuntário, acaba sendo visto, né, pelo estudioso como uma alteração da memória, forte o bastante para reter a lembrança de uma leitura. E aí, quando já na outra expressão, quando ele é uma ação voluntária, ele assinala ainda uma doença da moralidade e, na melhor das hipóteses, da criatividade. Na pior, em todo caso, um distúrbio de identidade. Então, aí é como esse autor, a partir do campo de estudo dele, acaba aqui fazendo essa análise em relação ao plágio, né? E aí é interessante a gente ver, né, essa questão que ele vai tocar aí do distúrbio de identidade, a questão mais no caráter de quem pratica. Então, a gente tem que perceber, ver assim, quando a pessoa faz plágio, né,
acaba que eu estou negando o mérito intelectual de um determinado autor em função do meu, né? Eu estou me apropriando daquela é a violação, né? A violação moral dos direitos do autor. Me apropriando daquela ideia e apresentando como minha. Então, assim, eu vou tentar avançar mais nos slides aqui, porque tem outras coisas que eu quero também abordar com vocês. Primeiro, né, assim, no ponto de vista histórico, tem uma associação aí já também associando relacionando na realidade o plágio no contexto das tecnologias, e é importante a gente ver, né, como a relação que se estabelece. Na realidade, a gente tem alguns relatos, né, e aí isso eu pude evidenciar numa obra, né, de Nóbrega, Melo Nóbrega, que é intitulada Ocultação e Disfarce de Autoria, do anonimato ao nome literário, né, a publicação que é de 1981, e aí nessa obra, Nóbrega, ele fez uma contextualização de quando é que surge a ideia, né, assim, a valorização do direito do autor, a necessidade, na realidade, né, de que o autor, esse direito do autor, que já era reconhecido, mas que esse direito ele tivesse uma valorização maior e um cuidado maior, no sentido de a autoria intelectual ela ser protegida e ela ser assegurada, né? E aí tem uma associação nesse tempo com isso no século XV, quando tem aí a invenção da imprensa, né, que foi uma das grandes invenções da humanidade, é uma verdadeira revolução, né, que foi criada por Johannes Gutenberg, né, aí no século XV. E aí, o que foi que aconteceu nesse período? A gente sabe que com a imprensa, né, a imprensa ela propiciou uma maior reprodução dos textos literários, dos trabalhos literários. E com essa reprodução toda, né, acaba que começa a surgir, como eu já falei, uma preocupação em valorizar o direito do autor, mas, sobretudo, o direito, né, dos editores e dos livreiros, né, para essa questão mais no viés econômico, a preocupação mais econômica que é aí associado, né, em decorrência da invenção da imprensa. Então, um primeiro marco em relação ao direito do autor, que na realidade se apresenta como um direito do autor, mas que é mais do ponto de vista do direito dos livreiros, do direito dos editores, de quem estava reproduzindo aquele material, né, de ter aquele controle e de ter também uma contrapartida econômica, certo? E aí, a ideia, né, do plágio mesmo, já dentro dessa ideia de conteúdo moral, da proteção do direito do autor, do ponto de vista moral e intelectual, só vai aparecer de uma forma mais... Deixa eu avançar aqui no slide. Só vai aparecer de uma forma mais nítida na Revolução Francesa, certo? Com a Revolução Francesa aí já no século XVIII, né? E aí a gente sabe, no século XVIII, e ela vai demarcar aí o início da Idade Contemporânea, certo? E aí eu fui localizar essa diferença, esse salto do direito do autor, na noção do direito do autor, mas preservando a questão moral e o mérito, né, o mérito de quem escreve, aqui nessa obra de Viana, né? Viana, ele foi Viana que acaba que explica, lança luzes sobre isso nesse marco histórico, né? O que é que Viana esclarece? Que foi com a Revolução Francesa, paralelamente à Revolução Industrial, com seu ideário,
de igualdade, liberdade e fraternidade, que fez a história do outro direito, da outra faceta do direito autoral, o seu conteúdo moral, de respeito às ideias de cada um na sua integralidade e significado político e ideológico ou meramente ficcional. Então, Pierre Rett noticia que na França, desde o século XVI, os autores iniciavam a consciência de que teria um direito sobre as suas criações. Então, aí a gente vê que teve um avanço, e é essa noção que a gente está trabalhando quando eu estou falando de plágio. E aí o interesse pedagógico aqui é mais nesse sentido, né, dessa preocupação de preservar e de reconhecer o mérito intelectual de quem escreve, né, de quem produz, para a gente não se apropriar indevidamente das ideias de outrem, né? Sobretudo no ambiente virtual, que está tudo gravado, as nossas manifestações. Certo? Então, assim, já colocando esse reforço. E aí, decorrência, né, de todo esse processo histórico, digamos assim, a gente vê aqui que hoje tem um consenso que o plágio é crime, né, que plágio é crime, que existem leis específicas, como é o caso da Lei do Direito Autoral, e também ele é contemplado em leis maiores, né, como é o caso do Código Civil e do Código Penal. No Código Penal brasileiro, em particular, né, o crime contra o direito autoral é previsto em determinados artigos, no artigo 7, no artigo 22, assim como aquela cartilha sobre plágio acadêmico caracteriza, né, que é um crime, e o artigo 184, por exemplo, vai explicar, né, configura como crime de plágio o uso indevido da propriedade intelectual de outro. Define plágio como crime de falsidade ideológica em documentos particulares ou públicos. Então, assim, esse material está disponível para leitura, muitos de vocês já leram, né? Inclusive, a gente teve um fórum de discussão sobre isso, que foi muito significativa, as manifestações de vocês, certo? E aí, já passando um pouco desse assunto aqui, em relação à legislação, né? Eu achei muito interessante essa imagem, e aí trabalhar com vocês, explorar um pouco essa imagem, que é até engraçado, chega a ser um pouco engraçado, que é justamente assim, quando o aluno, ele, né, faz o plágio, o aluno, o pesquisador, tem alguns casos que é por deslize, e eu sempre costumo trabalhar isso com os meus alunos, né? Sobretudo nos trabalhos de conclusão de curso. Eu sempre dou o alerta. Toda vez que você se apropriar da ideia de alguém que fizer citação, já coloque de imediato a fonte, anote, né? E isso, inclusive, eu fiz alguns comentários no fórum de discussão, dando essa dica, porque o que acontece, né? Muitas vezes o aluno, ele dá esse deslize, ele faz a citação e esquece de colocar a fonte de imediato, então depois passa e ele não se lembra mais que ele esqueceu ele ia colocar, né? Na verdade, não era nem intenção dele cometer plágio, mas como ele esquece, aí o que vai aparecer, né? Que foi um plágio. Por isso que eu sempre falo, coloque de imediato a fonte, não se esqueça, né? Até por uma questão de organização e de você não perder tanto tempo, né? Quando está escrevendo um trabalho mais extenso, como é um trabalho de conclusão de curso, como é um artigo científico. Mas aí tem outras situações, né? Que você vê que a pessoa mesmo pegou, copiou e colou, né? Achou interessante, viu que
viu que atendia ao que foi solicitado, e aí um hábito, né, que muitas pessoas, infelizmente, têm, né, de copiar, que vai atender, então vou copiar e vou colar, como se fosse meu, né, eu vou apresentar aquela ideia como se fosse minha, e às vezes coloca, né, o plágio, comete esse plágio integral, do jeito que está lá, né, copia e cola do jeito que está aí nessa imagem. Eu também selecionei essa imagem porque tem um aspecto e um momento, quando a gente está discutindo sobre o plágio, que aparece muito, é associar o plágio, a prática do plágio, como uma prática que é facilitada, né, pelas tecnologias da informação, né, que aí, como eu tenho um acesso mais rápido, e, assim, é um argumento, né, e aí uma questão que a gente pode entender e considerar até determinado ponto, né, que facilita, mas não é a razão de ser, né, não é isso, a facilidade do acesso que vai ser o motivo e a causa da pessoa cometer plágio, né, na realidade, assim, é um argumento que não se sustenta, né, e aí tem até, eu trouxe aqui, para reforçar essa minha argumentação, uma citação aqui de Moraes, né, Moraes foi citado por Silva e Domingues, né, essa associação entre as tecnologias da informação e o plágio, né, e aí tem muitos argumentos no sentido de que, com as tecnologias, essas tecnologias específicas, a gente teve, né, uma democratização do acesso aos bens culturais, de um modo geral, a música, filme, né, enfim, livros, textos, que foi uma coisa muito importante, e com isso a gente tem um avanço na difusão da informação e do conhecimento, certo? Mas não necessariamente isso vai ser a causa do plágio, né? E aí, na verdade, não é a causa do plágio, né? Embora a gente saiba que criou uma facilidade, mas infelizmente isso não pode ser utilizado como justificativa, né? Que fique claro. E aí, uma argumentação nesse sentido, a gente tem aí nesse texto de Moraes, que foi citado na obra de Silva e Domingues, né? Que a internet, sem dúvida, ela acaba que potencializa a incidência do plágio. Contudo, é preciso advertir que a proliferação da desonestidade intelectual nas universidades brasileiras não é culpa da internet, poderosíssima máquina facilitadora da cópia. Culpá-la é interpretar estritamente o problema, né? Então, o responsável por essa grave crise ética é, obviamente, o próprio ser humano. Não pode a rede mundial de computadores ser taxada como vilã, até porque ela configura importante instrumento de pesquisa acadêmica e tende a ser cada vez mais valorizada na sociedade da informação em que vivemos. Então, assim, só para a gente reforçar essa ideia, enfim, e meio que colocar ali, enquadrar o plágio como um problema, né, que tem fatores associados, mas que a justificativa não se restringe e não pode ser utilizada com uma facilidade no acesso à internet, que é uma coisa que foi um ganho muito significativo para a humanidade, de ter um acesso ao conhecimento, de ter acesso à informação, certo? Avançando aqui, e aí, nessa oportunidade, além da gente entender o que ver os problemas, os riscos, né, da questão do plágio, para início de conversa, né, e aí é super importante a gente também, né, principalmente quem está iniciando agora o ensino superior, a gente ter uma consciência, né, de como a gente evita um plágio, certo?
E aí, isso aí é imprescindível para quem está começando a carreira acadêmica agora, que está entrando no ensino superior agora, certo? Como é que eu faço para evitar o plágio, né? A primeira coisa que a pessoa tem que partir é de que existe minhas formulações próprias, né? E é salutar que o aluno seja capaz dessa elaboração própria e crítica, né? Que ele seja autor, né? Que ele seja um ser pensante, né? Autônomo, crítico, se apropriar, ele se aproprie da forma devida, que ele faça as coisas de uma forma correta, que ele saiba separar o que é de terceiros, né? Que for uma produção de outras pessoas, certo? Então, não é que tudo que eu vá falar, eu tenha que estar me referenciando em alguém. Ele tem a elaboração própria, né? Que ele seja, ele produza conhecimento, né? Ele não fique só se repetindo também, né? Mas ele nesse processo que ele fosse se apropriar, né? Situar o que ele está falando dentro das discussões que existem, é importante que ele saiba como fazer isso. Então, como é que faz? Tem que dar o crédito, né? Então, tem que fazer referência a quem produziu, né? Eu tenho que citar, e essa citação, ela pode ser como? Pode ser uma citação direta, quando eu coloco as palavras, né, nos termos que o autor utilizou, copio e colo do jeito que está. E aí, isso é importante que a gente coloque sempre entre aspas, né, aquele conteúdo que foi copiado na íntegra, para eu poder já demarcar e sinalizar para o leitor que a ideia não é minha, que aquela elaboração é estritamente do autor, né? Fazer a citação direta ou então fazer a citação indireta, né? Quando eu faço aí um trabalho, eu escrevo, reescrevo, dou uma modificação naquela escrita inicial, né? Aquela escrita original. E aí eu faço uma paráfrase, eu faço a citação indireta. Isso eu não vou entrar muito nessa questão, porque eu acredito que é uma, uma, uma competência da disciplina de metodologia científica, certo? Então, algo que vocês também vão ter, né? E ao longo deles. Então, usar a ideia, opinião ou teoria de outra pessoa, parafrasear palavras de outras pessoas, usar dados estatísticos, ilustrações, outros materiais. Sempre que eu fizer esses comportamentos, né, que sempre que eu me beneficiar dessas produções, né, seja fazer uma paráfrase, seja usar um dado estatístico, né, usar alguma ilustração, como eu estou fazendo aqui, né, todas essas imagens que eu utilizei, eu estou, mesmo que para fim didático, estou utilizando aí, citando a fonte para vocês, de onde é que eu acessei esse material, certa fonte que eu extraí lá aquele conteúdo, sempre dando o crédito lá de quem produziu. Certo? Então, assim, é muito fácil. É só você, né, ter todo esse cuidado, cuidado mesmo. Esse cuidado e reconhecer a produção do outro, né? Dar o crédito, referenciar, certo? Vamos lá. E tem aqui um outro material que é bem interessante também, que reforça essa ideia de como evitar o plágio. Que a imagem eu peguei aí estava disponível no site, passei direto, né? Que até tem muita gente quando vai fazer plágio de texto, né? Esse passeio direto ele é uma incidência altíssima. Eu não sei qual é a razão, mas enfim, a imagem estava lá, mas você vê que
na produção mesmo, é associada com a Universidade Federal do Paraná, certo? E aí é um materialzinho bem interessante, que é como se ele vai lhe conduzindo, né, a não fazer plágio. Então, começa com a pergunta: estou utilizando minhas próprias palavras, né? Ou então minha própria elaboração, né? Eu acho que talvez ficasse mais adequado, né? Sim. Se sim, ok, né? E aí, quando não, já conduz para um outro caminho, né? Então, se eu estou utilizando minhas próprias palavras, sim. Aí vem a pergunta, logo em seguida. A ideia é minha, porque eu posso estar utilizando minhas próprias palavras, mas para expressar a ideia de alguém, né? Quando eu faço aquele plágio conceitual. Ou então faço um plágio, eu faço paráfrase, mas eu não cito a fonte. Eu estou utilizando minhas próprias palavras, mas a ideia é de outro, né? Então, a ideia é minha? Sim. Se a ideia for minha, então não é plágio. Passa, né? Então passou. Agora, se a ideia não é minha, então eu tenho que necessariamente citar o autor e citar corretamente, né? É importantíssimo dizer isso, porque eu vi, por exemplo, no fórum, algumas pessoas, né? Poucas, né? Não foi muita gente, não. Mas apresentou uma argumentação muito bem elaborada sobre plágio, mas na hora de fazer a citação, não colocou a pessoa, né? Não colocou as aspas, né? Indicou o número da página, né? Ele só colocou associou o conteúdo, aquela citação com o autor e o ano. Tá. Não. Se não está explícito, então eu tenho que citar o autor. Acho que deu uma travada. Eu vou recuperar o que eu falei, porque a imagem não estou utilizando. Será que está explícito que é uma citar corretamente? Conduz ao mesmo entendimento. Isso é válido para esse mesmo exemplo que eu falei. Às vezes a pessoa cita, mas faz uma citação direta, no entanto, não fica claro que é uma citação direta. Então, leva esse mesmo entendimento, né? Esse mesmo comando. Cite o autor corretamente. Pronto. Fazendo esse percurso, não tem erro, né? E até assim, tranquilizar vocês, tentar. Porque tem gente que fica, quando começa a se deparar com essa discussão sobre plágio, sobretudo porque é com crime, né? E tem gente que fica um pouco, será que eu estou fazendo certo? Será que o que eu estou falando, eu não estou fazendo plágio, né? E aí tentar colocar isso de uma forma muito clara para vocês, né? Se você separar o que é seu, o que é produção sua, né? Que é até esperado que o aluno ele faça isso, né? Que ele tenha as suas próprias ideias, que ele apresente as suas próprias ideias e que ele relacione essas ideias com as teorias existentes, né? Mas que nessa relação que você estabelece, você demarque, né, o que é seu e o que é do outro, né, de uma forma muito respeitosa e aí reconhecendo o mérito intelectual do autor,
sem fazer uma apropriação indevida, né? Para você não fazer aquele estelionato intelectual, que é aquela ideia que eu apresentei inicialmente, não ser um caso de uma cleptomania intelectual, certo? Vou avançar aqui no slide, já introduzindo mais, puxando mais o assunto para o campo da educação à distância, né? A gente está iniciando um curso. Eu vou só dar um break para tomar água, gente, só um minuto. Pronto, estamos iniciando um curso que é novidade para alguns de vocês no campo da educação à distância, né? E aí, com certeza, tem muitas expectativas, né? Até para quem já tá habituado com a EAD, muitas expectativas, né? Muitos anseios, talvez algumas impressões que vocês podem ter sobre essa modalidade de ensino, certo? E aí, de início, nessa unidade, eu quero explorar com vocês algumas abordagens, né? Algumas concepções, assim, nessa abordagem de educação à distância, né? E aí, eu busquei aqui me referenciar nesse material, né? Nesse texto de Silva Valente Dias, né? Diferentes abordagens da educação à distância mediada por computador e via internet. Certo? E aí, nesse texto, tem até aí eu já vou começar com essas perguntas iniciais que os autores apresentam e a reflexão que eles nos conduz, né? Na realidade, a reflexão que essas perguntas nos conduz, nos induz a realizar, né? Nos cursos online, será que o conhecimento pode ocorrer espontaneamente? Ou necessita de indivíduos mais experientes, que possam facilitar o processo da informação ou a sua organização, né, de modo a torná-la mais acessível? Essa pergunta, na realidade, essa segunda pergunta dos autores, eles não é sem propósito, né? Eles querem já levar a gente direcionando, associando essa própria pergunta com o que eles vão apresentar em relação aos tipos, essas abordagens de educação à distância, certo? E aí me chamou um pouco de atenção, né, sobre o conhecimento. Será que o conhecimento ele pode acontecer espontaneamente, né? E aí, assim, logo de início, é difícil, né, a gente tratar, se for um conhecimento científico, que é o que a gente vai abordar no ensino superior, né, diferente do senso comum, que também é um tipo de conhecimento, mas quando eu estou tratando de conhecimento científico, assim, com frequência, a maior frequência, que ele tende a não ser, a correr de forma espontânea, como se a pessoa não fizesse nenhum esforço e não fizesse nenhuma busca no sentido de adquirir essa discussão, esse conhecimento, né? Não tivesse um planejamento, seja do professor, seja do aluno, para poder adquirir, né? Para poder se beneficiar daquele conhecimento. Né? E aí chamou um pouco minha atenção também essa parte já, e aí eu acho interessante. Assim, quer dizer, eu tô aqui andando na rua, e aí esse conhecimento vai acontecer espontaneamente? Não, né? Como eu estou tratando de conhecimento científico, ele requer um esforço, ele requer sistematicidade, ele requer uma imersão, né, do aluno, de quem está aprendendo. Do aluno, do professor também, o professor também está em processo de aprendizagem contínua, certo? Então, assim, já também
essa parte me tocou um pouco em relação a essa espontaneidade, né? Diferente quando eu estou tratando de conhecimento científico. Conhecimento do senso comum, às vezes, pode acontecer com a maior facilidade, isso de uma forma espontânea. Mas eu entendi, assim, o que é que eles querem colocar, né? Em relação, já puxando com essas abordagens de educação à distância, que a gente vai entender daqui por diante, né? Tentar explorar. Então, nos cursos online, a espontaneidade, ela pode não ser o meu mais eficiente para gerar conhecimento, mas com o auxílio adequado de especialistas, mediadores, poderemos trabalhar melhor a informação e, com esse recurso, obtermos maior qualidade e quantidade de conhecimento, que volto a dizer, né, que é o que os autores eles querem advogar, que eles vão defender no âmbito desse texto, quando eles vão discutir sobre essas abordagens de educação à distância. Então, aqui, continuando, é interessante que essas abordagens, todas as três que o texto aborda, o texto contempla, né, para também não ficar repetitivo, a abordagem aborda, né, eles têm uma questão em comum que perpassa, né, as diferentes abordagens, que é um pouco da interação, né, tem a ver aí, tem um diálogo muito forte com a interação, né, e aí tem essa imagenzinha que a gente tentar já começar a pensar sobre isso, e na EAD, a interação, como vai, né, que é uma pergunta bem provocativa, tanto no sentido pode ser vista também como uma crítica, né, que algumas pessoas, pela concepção e pela experiência de algumas pessoas com a EAD, como também pode ser já um apelo, né, a gente pode ler como um apelo e como um apelo para que essa interação aconteça, certo? Ou também, a gente pode também perceber como uma característica que faz parte dessa modalidade de ensino, né? E que essa modalidade de ensino, ela reclama para que aconteça o processo de ensino-aprendizagem. Ou também, quando eu penso em interação, essa interação em rede, né? Que eu consigo interagir com várias pessoas nesse ambiente virtual de aprendizagem. Então, são algumas leituras que a gente pode a partir da imagem ou com base na imagem, a gente pode tentar fazer, né? Já pensando sobre isso. Vamos lá, vamos ver essas diferentes abordagens que os autores eles apresentam. Aqui, a gente tem aqui uma síntese das três abordagens, inclusive eu coloquei na web aula, e aí, aproveitando a oportunidade, eu vou fazer um esclarecimento em relação à web aula, porque tem algumas pessoas que tiveram a dúvida, acho que falaram com os tutores, certo? Porque a ideia de web aula, ela já remete, né, à aula, a modalidade, ao formato de aula que a gente está acostumado, né, no ensino presencial, certo? Aqui, no âmbito do curso de Letras Libras, a web aula, ela funciona como um direcionamento que vai ficar lá disponível na plataforma para o aluno, um direcionamento em relação à unidade, um encaminhamento do que vai acontecer na unidade, basicamente assim, a gente vai utilizar nessa forma, né, um anúncio, né, um prelúdio, um encaminhamento de como é que vai ser a unidade, ou então como é que a gente vai tratar um determinado conteúdo. Então, a gente vai utilizar assim, certo? O formato de aula, encontro, né, a gente vai ter, ou nessas gravações que eu vou apresentar,
nessas aulas gravadas, né? Ou então, por meio da videoconferência, que era o que eu queria fazer inicialmente, e o que eu pretendo fazer nas próximas unidades, a unidade 2 e na unidade 3. Eu não sei se vai dar certo por conta da disponibilidade dos intérpretes, mas eu vou tentar, na próxima oportunidade, que a gente tenha essa videoconferência. Vou agendar um dia bem interessante e tudo, avisar com antecedência, e a gente se encontra nessa videoconferência, certo? E aí, voltando aqui para a discussão das abordagens de educação à distância. Nós temos três, né? A primeira, que a gente vai... E aí tem as imagens das três, só um resumo, e eu vou abordar de cada uma a partir de agora. A primeira, que a gente chama, é a podcast. A segunda, virtualização da escola tradicional, e a terceira, está junto virtual. A primeira, a gente tem aqui algumas características que eu vou explorar com vocês e tentar refletir um pouco sobre. Na primeira é a abordagem podcast, de EAD utilizando a internet, né? Nesse formato que acaba que os autores caracterizam, a interação professor-aluno, ela não existe, né? Não tem nenhum tipo de interação. E aí tem um exemplo e eu vou tentar, na medida do possível, comparar com esse formato que nós estamos vivenciando no âmbito do curso de Letras Libras, certo? Nenhuma interação com o aluno, essa característica. O próprio desenho, né, a própria arquitetura do Moodle, a gente percebe que o sistema, né, o ambiente virtual de aprendizagem, ele foi pensado para que essa interação ela aconteça. Então, você vê, tem os espaços lá de interação, já específicos, como é o caso daquelas mensagens que eu mando no grupo, que é o grupo que tem os polos, né, em cada polo. Tem também o caminho de mensagens privadas. Então, aí eu já estou pressupondo, e eu já estou abrindo o canal para que aconteça essa interação. Aluno, aluno, professor, aluno, certo? Então, assim, no formato que nós temos, dificilmente a gente vai aí, pensando na plataforma, por exemplo, a gente vai se encaixar nessa abordagem, né, de podcast. Outra característica dessa abordagem é que pode atingir grande número de aprendizes, né? Quando eu penso nessa abordagem, é mesmo que uma perspectiva, né, que outros autores chamam, como é o caso de Pimentel e Carvalho, uma perspectiva de abordagem instrucionista massiva, né, que são cursos online que eles para uma quantidade vasta de pessoas. E aí, por conta disso, tem uma repercussão nos índices de interação. Eu não vou ter uma preocupação com essa interação. Meu objetivo é alcançar um grande número, um público, né, um público vasto. Outra característica que vai também se alinhar com essas duas características iniciais, que é a pouca interação, na realidade, a ausência da interação e a quantidade grande de aprendizes, né, nesse formato, nessa abordagem, na forma como é pensada e operacionalizada, que a informação ela é armazenada, representada e transmitida. Chama muito a atenção, e é importante eu fazer essa aproximação com vocês, que essa abordagem, podcast, ela tem um ponto de confluência e uma aproximação
muito forte com o que a gente chama, no âmbito das tendências pedagógicas de ensino, com a perspectiva da pedagogia tradicional e com a pedagogia tecnicista, né? Então, o pessoal que é professor, a gente tem muitos professores no curso, né? Muitos pedagogos, vão saber bem do que eu estou falando, que é a associação, a ideia, né? A compreensão, que o professor, ele é o detentor do conhecimento, de todo o conhecimento, e ele, por ser esse detentor, ele vai repassar esse conhecimento para o aluno, né? E o aluno, ele é um mero receptor do conhecimento que é transmitido pelo professor. E aí, quando eu vi essa palavra transmissão, quando associada no âmbito dessa abordagem podcast, a gente faz logo essa leitura, né? E a própria característica, que isso pode acontecer no ensino presencial, mas que também a gente pode perceber aí no âmbito da EAD, né? Utilizando a internet, que se tem uma fundamentação também nessa abordagem, né? nessa tendência pedagógica da pedagogia tradicional e tecnicista, né? E aí, em relação ao acompanhamento da aprendizagem, Silva, Valente e Dias também vão apresentar uma outra característica, que é que nessa abordagem, o professor, ele não permite, ele não se certifica se o aluno está processando a informação transmitida. O interesse dele é repassar, transmitir, como se meio que ele partisse do pressuposto e aquela transmissão que ele está fazendo, o aluno ele vai absorver, e aí ele não vai se preocupar, né, se o aluno está absorvendo aquele conteúdo, se ele está aprendendo na realidade, né, se ele não vai também ter um interesse em diagnosticar como a aprendizagem, como é que o aluno ele está aprendendo. Será que aquela aprendizagem o aluno está conduzindo os caminhos mais corretos, né, em relação a ensino-aprendizagem? Não. Ele sempre está preocupado em repassar o conteúdo, né, aquela sucessão contínua de transmissão de informação, certo? Eu acho assim, dificilmente aqui, pelo menos na minha disciplina, e nas demais eu também, até pelo próprio formato do Moodle, e a forma como o curso ele é pensado, o próprio ambiente virtual de aprendizagem, dificilmente a gente vai se deparar com essa abordagem de podcast, de EAD, certo? Avançando, talvez, né, a gente fique transitando, né, tem a coexistência desses dois últimos modelos, né, sendo que a perspectiva e o desejo nosso é que a gente atue na terceira abordagem, que é a abordagem estar junto virtual, que é a primeira abordagem, na realidade, ou a terceira, estar junto virtual. Voltando aqui para o slide, né? Então, nessa sala de aula virtual, que também Valente, Silva e Dias, eles não vão, assim, não é assim o que eles, né, entendem como ideal em relação à educação à distância. E que também tem aí um viés muito próximo da pedagogia tradicional e tecnicista. Então, você observa aí que nesse formato, o professor, o formador é o personagem central, detentor de informações, e o participante é o mero receptor, certo? Bem parecido também com a primeira abordagem, a podcast, certo? E aí, outra característica vem a ser a transmissão de informações com baixo grau de interação. Por que é que eu digo que talvez a gente, né, fique aí ainda, tenha a coexistência desse modelo?
não é o nosso ideal, mas essa interação, para que ela aconteça, ela depende dos sujeitos que estão envolvidos no processo, no jogo da aprendizagem, né? Depende do professor e depende do aluno. Eu, enquanto professora, alguns de vocês, né, vão começar a perceber esse meu movimento de ter um nível de interação mais alto com vocês, né, que também não é uma coisa que seja fácil, né, eu tenho outras atribuições além dessa disciplina, e outra questão é que eu tenho a quantidade de alunos um pouco extensa para poder fazer esse acompanhamento. O ideal é que eu tivesse menos alunos. Mas eu vou, por exemplo, aqui com vocês, eu tenho 5 polos que eu estou sendo professora. Nesses 5 polos, a matrícula inicial era de 50 alunos em cada polo. Eu acredito que agora, pelo menos no último acompanhamento que eu fiz, é uma média de 30, 37, 40 alunos em cada polo. Então, se você multiplicar a matrícula inicial, né, eram 5. 5 vezes 5, eu tenho o quê? 250 alunos, não é isso? 5 vezes, vou até multiplicar aqui. 250 alunos. Agora, eu acho que a gente já está com a quantidade, teve algumas pessoas que desistiram, vamos colocar aqui 30 vezes 5, que são mais, né? 150 alunos. Na realidade, acho que são mais de 30 em cada polo. Eu coloquei 30 aqui, mas são 150 alunos. Então, assim, em cada fórum, eu não vou conseguir dar conta de interagir com esses 150 alunos. Mas eu vou fazer um exercício, eu tenho feito, fazendo esse esforço, né, para tentar superar e para vocês se sentirem acompanhados nesse processo, até porque a gente sabe que essa questão do acompanhamento pedagógico e dessa interação do professor com o aluno, ele é um fator determinante para o sucesso em relação à aprendizagem e ao próprio ensino também, certo? Outra, avançando, né, passando um pouco mais disso, a interação mediador-aluno resume-se em verificar se o aprendiz memorizou a informação fornecida. Como se, né, o que às vezes tem um professor meu dizia, o aluno tarefeiro. Ele só faz o que o professor está pedindo para fazer, a tarefa, né? Tinha um professor na época do mestrado, professor de filosofia, que ele brincava muito com essa ideia do aluno tarefeiro, que ele só, não é a questão da memorização em si, mas assim, de apresentar somente o que o professor solicitou, de ter um investimento, né, de tentar explorar ao máximo aquele conteúdo, por exemplo, pensando aqui no caso da nossa disciplina, né? Então, assim, a ideia é que vocês, né, tenham e aí por isso que eu falei anteriormente, né, que é uma coisa que depende para a gente trabalhar numa perspectiva mais avançada, que é o que eu quero, né, almejo trabalhar com vocês, estar junto virtual, que depende de mim e depende de vocês, para poder dar certo. Então, se, por exemplo, eu proponho lá um fórum, né, e aí o fórum, várias possibilidades de você de interagir, de discutir, e aí você se limita somente a apresentar o que eu estou solicitando, será que eu não vou estar trabalhando nessa perspectiva da sala de aula virtual? Será que eu não poderia ir além do que foi solicitado? Certo? Não é... o aluno, pelo menos o professor, ele tem, que é o que é importante vocês entenderem, né? Quando tem um fórum, eu estou pegando o exemplo do fórum, que é o que a gente vai trabalhar bastante. Eu estou colocando lá comportamentos que vocês têm que apresentar, comportamentos mínimos, né? O que é que
para poder facilitar o meu processo, né, de acompanhamento de vocês, e vocês saberem mais ou menos ter alguma diretriz do que está em jogo, né, em relação ao que é que eu posso contribuir naquela discussão, certo? Mas não significa que eu vá só me limitar àquilo, certo? Eu achei interessante, até no fórum sobre o plágio, que eu passei as referências, né, para vocês estudarem tudo. E aí teve algumas pessoas que fizeram pesquisa, que citaram outras produções, né? E aí a gente viu que teve todo um envolvimento com aquele assunto. Então, isso é muito bom de perceber também, para ver que a gente percebe que o aluno ele não está se restringindo somente aquela determinada exigência, assim, para cumprir o que foi solicitado, mas que ele se interessou pelo tema, ele buscou, ele refletiu sobre aquele assunto, ele se inteirou mais, tá bom? Eu vou só pedir aqui, vou dar um intervalo aqui rápido, volto já. Só um minutinho. Pronto, voltei. Ainda sobre essa ideia da sala de aula virtual, nessa abordagem, que acontece a implementação do modelo da sala da escola tradicional na internet, né, digamos assim, que é também uma outra forma de classificar essa segunda abordagem. Então, o mediador aqui, ele não tem condições de conferir o que aconteceu no processo de ensino-aprendizagem, conforme enfatiza Valente. E o aluno não tem estímulo para trabalhar em situações criadas especificamente para que ele processe e atribua significado ao que está fazendo. Então, assim, é só aquela coisa mais, né, como eu estava abordando aqui com vocês, uma questão, uma coisa mais tecnicista, né, que o aluno ele vai atender ao que foi solicitado, e aí a gente vê aqui que esse acompanhamento do mediador, ele é mais distante, certo? E eu vou trazer um exemplo para que, em relação a esse fórum que a gente está trabalhando agora, nessas abordagens, GAD, que vai explorar um pouco sobre isso, vai também tecer algumas, né, direcionar que vocês discutam sobre a importância da educação à distância, já para introduzir, né, fazer essa introdução de vocês no conteúdo. No fórum que está em aberto, segundo fórum, uma das provocações que eu fiz a vocês foi esta, né, que eu coloquei aqui no chat. De qual modalidade de educação à distância você quer fazer parte? Por que você optou por essa abordagem, não pelas outras? Então, como a modalidade escolhida por você se caracteriza? Se você observar, nessas perguntas que eu estou colocando para vocês, essas provocações aí do fórum, o que eu quero aí é que vocês se saiam, né, um pouco dessa perspectiva de aprender e de memorizar, na verdade, eu diria mais de reproduzir, ou então de apresentar determinadas informações, né, para tentar quebrar um pouco com esse movimento e fazer, né, e aí, que aí quando eu começo a pedir que o aluno apresente determinadas respostas, né, fechadas, digamos assim, né, é o que o Valente vem colocando aqui, né, o aluno ele não tem estímulo para trabalhar em situações criadas, né, para que ele processe,
e atribui o significado ao que está fazendo. Então, se você observar que nessa pergunta desse fórum específico, eu estou querendo justamente quebrar com isso, né? Eu estou querendo que vocês façam o quê? Eu já estou trabalhando nessa perspectiva de estar junto, virtual, que uma das características é fazer com que o aprendiz, né, ele reflita sobre o que ele fez, que ele depure as ideias. E aí, quando eu coloco vocês para pensarem, por exemplo, a partir dessas modalidades de educação à distância, a partir dessas abordagens, quando eu coloco vocês para pensarem, a se colocarem, né, e dizer qual é a modalidade que você quer fazer parte, eu tô levando vocês a refletir sobre essas abordagens, e vocês depurar essas ideias, né, de acordo aí com essa última abordagem, né, a abordagem que implementa o modelo do construcionismo contextualizado. Tá aí a imagenzinha, você vê o professor, o aprendiz, eles estão aqui, os dois aprendizes, né, aqui em interação, o professor em interação com o aprendiz, né, com perguntas e respostas, né, aquele diálogo, aquela troca. A interação aprendiz-máquina necessita de um interventor, no caso, o professor, né, o professor que é o mediador. Essas intervenções do mediador só podem ser significativas quando ele participa das atividades que o aprendiz está realizando. É esse esforço que eu, enquanto professora, eu tenho que desenvolver com vocês, de estar lá intervindo, dando feedback, fazendo esse acompanhamento contínuo com vocês, né, na medida do possível e da condição que eu tiver de fazer isso com todo mundo. E aí, nesse processo, a gente tem aí um alto grau de interação entre o professor e os aprendizes, e até entre os próprios aprendizes, que também é muito importante. Eu percebi, inclusive, já nesse início de curso, algumas pessoas, tanto na apresentação, teve uma apresentação que me chamou bastante atenção, eu não vou lembrar, sim, literalmente, se colocou. Então, assim, ele já tem um perfil aí bem apropriado para essa última abordagem. Uma outra pessoa, outro rapaz também, que essa manifestação, ela já foi pelo chat, pela mensagenzinha privada, que a gente teve alguns problemas nesse fórum, né, no fórum sobre plágio, que vocês não estavam conseguindo responder o fórum diretamente. Algumas pessoas conseguiram, mas em algum momento o fórum ele não deu oportunidade para vocês responderem. E aí tinha que criar uma aba de discussão, adicionar uma aba de discussão. E aí, diante desse problema, eu não tinha conhecimento, um desses de vocês, né, um cursista, relatou o problema, disse que tinha conseguido postar, mas alguns alunos estavam com dificuldade de fazê-lo, e aí também já está me dando um elemento e um comportamento que é muito característico desse modelo, né, o modelo de construcionismo contextualizado, dessa interação, dessas intervenções, professor-aluno, aluno-aluno, certo? E aí, por fim, uma outra especificidade que é muito importante é que o mediador, o professor, ele é um facilitador do processo de ensino-aprendizagem. E aí,
É essa ideia, né? O esforço que nós temos que realizar para fins de ensino e para fins de aprendizagem, e esse contrato didático que nós temos que fazer já no início da disciplina, é de tentar ao máximo na realidade, atuarmos, né, dentro desse, nos aproximar, fazer esse exercício de tentar ao máximo atuar dentro dessa última abordagem. A abordagem está junto virtual. Isso porque ela vai ter uma característica, né, que aí outros estudos no campo da educação à distância vão apontar, né, que quando eu estou trabalhando nessa última abordagem, estágio virtual, é uma perspectiva de aprendizagem em rede, aprendizagem colaborativa, as pessoas elas estão interagindo, o ingrediente da interação, ele vai fazer toda a diferença, como a gente bem sabe, né? Nós temos aí já uma história em relação ao processo de escolarização, e a gente sabe muito bem os benefícios que a interação, ela agrega ao conhecimento e agrega à aprendizagem, né? E aí, quando eu estou falando de uma aprendizagem em rede, uma aprendizagem colaborativa, uma aprendizagem que é em grupo, é uma concepção que eu parto e que é diferenciada de uma aprendizagem individualista, né? Que essa aprendizagem individualista, né? Quando Pimentel e Carvalho, eles vão apresentar um pouco dessa ideia, que é um outro texto, que eu não passei para vocês, mas que vale muito a pena a leitura. A aprendizagem individualista já se insere aí dentro de uma perspectiva de uma abordagem instrucionista massiva, né? Aí bem parecida com aquela primeira abordagem, diga-se de passagem, que Valente Dias e Dias vão apresentar, abordagem Broadcast, certo? A abordagem instrucionista massiva, em que a interação do aluno é com os conteúdos da disciplina. É certo que vocês aqui no curso, é importante ter essa interação com o conteúdo da disciplina, com os textos que forem passados para vocês e tudo, mas também é imprescindível, e é isso que a gente tem que trabalhar, da gente conseguir interagir, né, e colaborar, né, nessa perspectiva de uma aprendizagem em rede, de interagir, de ter realmente essa troca, né? Aqui, passando aqui um pouco, que é esse texto que eu estava falando para vocês, né, da aprendizagem em rede, uma aprendizagem colaborativa, em detrimento de uma perspectiva instrucionista massiva. É o texto aqui de Pimentel e Carvalho, a aprendizagem online em rede colaborativa, para o aluno não ficar estudando sozinho à distância, certo? E aí, bem dentro desse último modelo que eu apresentei, essa última abordagem, que a gente está aqui combinando de tentar trabalhar nela, de interagir, de trocar figurinhas, de tirar dúvida, né? E aí, vocês contam tanto com a gente, como comigo, professora, como com a Darlene, que é a tutora, e o Jefferson também, certo? E como também entre vocês, né? As trocas que vocês podem realizar entre vocês. E essa ideia da aprendizagem em rede e aprendizagem colaborativa, ela tem alguns conceitos, alguns princípios que alguns deles estão aí resumidos nesse slide. Quando eu estou falando dessa aprendizagem em rede, eu estou aí considerando que tem uma alta interatividade,
A aprendizagem colaborativa, eu estou falando de criatividade, eu estou falando de invenção, né? Lembra do que eu falei? Que o aluno ele tem que ter também a elaboração própria, ele tem que ter suas próprias, né? Apresentar suas próprias impressões, para também, quando eu estou falando de plágio, também de ter esse cuidado com a ideia dos outros, de referenciar, para o aluno ele não ficar só querendo fazer referência a outros autores e não ser capaz dessa produção própria, né? Desse ímpeto criativo. O professor, um professor, ele é mediador, ele é coordenador, ele é líder daquela discussão, daquela atividade, né, daquela interação com conhecimento. Também aí estou falando de atividades autorais, discussões, a mediação do docente, a mediação ativa. Eu também posso trabalhar em estudo em grupo, seja o professor me direcione a trabalhar em grupo, né, que é importante também ter esse movimento, ou então vocês mesmos procurarem formar grupos autonomamente, também é interessante, certo? E aí, a avaliação, não só na EAD, mas de avaliação, diga-se de passagem. A avaliação, quando eu estou falando, seja na EAD, seja no ensino presencial, toda a avaliação da aprendizagem, ela tem que ser formativa, né? Ela tem que acontecer no processo. O aluno, ele tem que, né, tem que ter um acompanhamento, e aí o aluno errar, a gente tem que dar sempre, na medida do possível, dar um feedback do foi que ele errou, né? E como ele poderia melhorar, né? Então, se foi bom também dar aquele feedback positivo, para já estimulantes nesse sentido, certo? Não consegui fazer com todos, porque eu não tive condições de fazer essa qualificação, essa avaliação mais qualificada com todos, certo? Mas, assim, alguns de vocês que estão me escutando agora vão saber, né, que eu fiz, dei um retorno lá, não se esqueça de fazer isso na próxima postagem. É importante esse detalhe aqui. Então, quando eu estou dando esse retorno, eu estou fazendo aí uma avaliação formativa. E aí é importante que o aluno ele receba aquele feedback e aí ele tente melhorar a partir do que ele recebeu, daquele retorno que ele obteve, certo? E aí, pronto, gente. A ideia, mais ou menos, do que eu tinha trabalhado com vocês é mais ou menos essa, em relação à educação à distância, fazer essa introdução inicial e fazer esse combinado com vocês, a gente tentar aprender junto, virtual, de interagir, né? E sempre as mensagens individuais que vocês forem mandando, eu vou tentar responder à altura, tentar atender ao que foi solicitado, de esclarecer dúvida, pedir para vocês, né, ter um cuidado com aproveitar a oportunidade, ter um cuidado para vocês não perderem os prazos, né, em relação aos fóruns, inclusive, quanto antes vocês irem se posicionando nos fóruns, melhor, porque a gente consegue fazer esse acompanhamento. Então, o aluno que ele posta no último dia, por exemplo, fica mais difícil, porque se eu vejo as postagens do aluno for, assim, logo nos primeiros dias, eu posso dar um retorno para o aluno, pedir para ele melhorar alguma coisa, para ele acrescentar algum detalhe que poderia ter sido trabalhado, certo? Então, assim, fazer esse combinado com vocês, eu espero que a nossa disciplina seja um sucesso, que vocês aprendam e que vocês gostem da experiência que nós vamos ter aqui, tá? Um abraço e fiquem todos bem.